Doença arterial obstrutiva periférica. O nome é meio grandinho e até um pouco complicado, porém o problema é comum. Pessoas que sentem dor e sensação de peso nas pernas e quando vão averiguar, a doença já está instalada. Saiba mais agora na reportagem. Sabe aquela sensação de formigamento nas pernas, às vezes até amortecidas, muitas vezes até dor ao caminhar? Esses são sintomas típicos da doença arterial obstrutiva periférica, a DAOP. O problema é que apenas 1/3 dos pacientes sentem esses sintomas. A doença arterial obstrutiva periférica é um comprometimento, uma obstrução das artérias por placas de gordura e cálcio. Se ela tem uma artéria obstruída, seja da perna, do cérebro ou do coração, a obstrução dessa artéria vai fazer com que chegue menos sangue nesse território irrigado por essa artéria. Então, por exemplo, nas pernas, se você tem uma artéria parcialmente ou totalmente obstruída, o músculo da perna vai receber menos aporte de sangue e com isso a pessoa vai ter algum tipo de sintoma decorrente dessa obstrução. Com a diminuição do fluxo sanguíneo por conta dessas placas de gordura que impedem a passagem dele, diversos órgãos e tecidos ficam comprometidos, porque o sangue não é irrigado, o que pode ocasionar uma gangrena e até amputamento. E além disso, o fato da doença ser sistêmica, ou seja, se está nas pernas, provavelmente está em outras partes do corpo também? Esse é o principal, vamos dizer, sinal de perigo dessa doença. Porque a doença aterosclerótica, a aterosclerose é a base de tudo, é a obstrução dos vasos sanguíneos por placas de gordura e cálcio. E a aterosclerose ela é uma doença sistêmica. Então, se a pessoa tem doença nas pernas, com certeza ela vai ter comprometimento nas artérias do coração, ou seja, nas coronárias, nas artérias que irrigam o cérebro, as carótidas, que vão levar a sintomas e a consequências muito mais drásticas. Uma obstrução das coronárias pode levar a um infarto, pode levar à morte. Uma obstrução das carótidas pode levar a um AVC, um acidente vascular cerebral, que pode deixar sequelas para o resto da vida nessa pessoa ou até também levar à morte. Não existe uma causa específica dessa doença. Os fatores de risco é que devem ser observados. Eles são facilitadores para a deposição de placas de gordura e cálcio nos vasos sanguíneos. São eles: obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol elevado e tabagismo. Aliás, o fumo está mais relacionado à doença arterial obstrutiva periférica do que qualquer outro fator de risco. O risco de quem fuma ou já foi fumante, mesmo que poucos cigarros ao dia, aumenta em 4 vezes. E à medida que a pessoa envelhece, o risco também aumenta. A doença se apresenta principalmente em pessoas acima dos 50 anos. Então, o paciente acima de 50 anos, fumante, diabético, hipertenso ou com colesterol alto e o sedentário, esse paciente, com certeza, ele deve ter um acompanhamento mais de perto, ou pelo seu clínico, ou pelo seu cardiologista, ou até mesmo pelo cirurgião vascular. Como deve ser esse acompanhamento? Anual, semestral? Se o paciente é assintomático, ou seja, se ele não tem nenhum tipo de sintomas, ele tem os fatores de risco, uma consulta anual já é suficiente. Se ele já tem alguma manifestação da doença, aí, claro, ele vai ter que ter um acompanhamento mais de perto. E aí, como é que funciona? Como é que é a avaliação desse paciente? Bem, esse paciente tem que ser avaliado, o peso dele, avaliado se ele é hipertenso, exames de laboratório, onde você vai ver a glicemia, se o paciente é diabético, as taxas de colesterol e triglicerídeos. E no exame, na parte, vamos dizer, do cirurgião vascular, da minha área, você vai examinar também nesse paciente os pulsos dos membros, dos membros inferiores. Se esse paciente ele tem uma ausência, uma diminuição de pulso numa perna, por exemplo, é com certeza um sinal que ele tem uma doença vascular periférica. E aí, a partir disso, você vai solicitar os exames necessários. No exame físico, já é possível diagnosticar algum sinal da doença. Ausência ou diminuição de pulso em algumas das pernas, diminuição dos pelos, alteração nas unhas e pele podem indicar a presença da doença. Uma vez feito o diagnóstico, o paciente veio com uma queixa, ou às vezes só para um check-up,
você fez o diagnóstico que ele tem uma doença arterial de membro inferior, nas pernas, por exemplo, né? Você vai confirmar isso com exames, né, de imagem, normalmente um ecodoppler, um ultrassom vascular nesse paciente, e depois você vai então instituir o tratamento, né? Para o paciente que tem nas pernas, por exemplo, uma doença arterial obstrutiva, e ele está numa fase apenas de claudicação, que ele sente dor apenas quando caminha, você vai fazer apenas tratamento clínico para esse paciente, que se baseia basicamente em controlar os fatores de risco, então controlar o tabagismo, diabetes, hipertensão, colesterol, né, controlar os fatores de risco, estimular a deambulação, ou seja, que esse paciente faça caminhada, exercício físico, porque isso estimula o organismo a formar uma circulação nova, circulação colateral, e instituir um tratamento farmacológico, né, com medicações, para também auxiliar na dilatação desses vasos sanguíneos, né, são os vasodilatadores. Se o paciente já tem uma doença mais grave, já com comprometimento de tecido, vamos dizer uma necrose, né, uma lesão, uma úlcera na perna, uma úlcera isquêmica, você já vai partir para uma segunda etapa mais, vamos dizer, avançada de tratamento, que seriam os tratamentos cirúrgicos, que pode ser endovascular, que nós chamamos aquele tratamento feito com cateterismo por dentro do vaso, né, onde você coloca stents, né, que são, vamos dizer, malhas metálicas para manter o vaso sanguíneo aberto, ou muitas vezes até um tratamento cirúrgico mesmo, convencional, que se baseia em fazer uma ponte, pode ser usar uma veia do paciente, no caso a safena, fazer uma ponte de safena para passar o sangue por cima daquele local que está obstruído. Que a prevenção é o melhor remédio é até uma colocação redundante. Mesmo assim, nunca é demais destacar. O mais importante na doença arterial obstrutiva periférica é controlar os fatores de risco para a doença aterosclerótica. Tudo se baseia na aterosclerose, que é o depósito de gordura e cálcio na parede do vaso sanguíneo. Então, para controlar isso, impedir isso, o que você tem que fazer? Evitar os fatores, que são o tabagismo, né, o cigarro, o colesterol alto, a pressão alta, controlar o diabetes, se você é diabético, né, e levar uma vida saudável, alimentação saudável, fazer atividade física regularmente. Isso é o mais importante, você tirar os fatores que causam a doença.